Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Venho aqui com muita alegria, já agradecendo o convite do Centro Espírita Amor à Verdade, esse centro que foi o meu iniciar de jornada espírita, e que hoje venho aqui trazer uma pequena colaboração com aquilo que nos cabe falar no dia de hoje, agradecendo a tia Rita, minha querida evangelizadora, que veio trazer essa oportunidade, eu diria. Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, fui jovem do Amor à Verdade durante um tempo, depois evangelizador e trabalhador voluntário da casa, até o momento em que vim aqui para o Rio Grande do Sul, onde participo como voluntário também do Centro Espírita Leon Denis, participando exatamente com a evangelização infanto-juvenil, as exposições doutrinárias e a área de apoio espiritual ao Centro Espírita. E antes de iniciarmos a nossa atividade, agradecemos a Deus, pedimos aos bons espíritos, aos bons amigos que possam nos orientar nessa tarefa, que ela possa ser de valia para todos aqueles que chegarem aqui, para compartilharem desse olhar, dessa forma de enxergar, dessa busca de conhecimento, que vamos trocar, que vamos de alguma forma compartilhar uns com os outros. Hoje eu na condição daquele que traz o tema, mas sem sombra de dúvida com todos aqueles que aqui chegaram, compartilhando, formando essa rede luminosa de vibrações e de amor. Então pedimos a Deus que abençoe o lar de cada um de vocês, o lar de cada um de nós. Já aproveitando para pedir que o nosso país, o nosso mundo possa receber as belas vibrações em cima da perspectiva do nosso próprio capítulo, que é um grande presente no dia de hoje, para que possamos passar por essa etapa e todas as outras, todas elas sempre necessárias ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento. E que assim seja, e que possamos estar com Jesus, com Deus e os bons amigos a nos orientarem nesse momento. E então, amigos, estamos aqui no inverno do Rio Grande do Sul, nessa conexão tão boa com o Rio de Janeiro. Como eu disse, o Amor à Verdade é uma casa espírita cujo grau de afetividade para mim é muito grande, por conta da identidade que eu criei com a própria doutrina, através da juventude espírita, né? E dá para se dizer, sublinho aqui, felizmente tive evangelizadores que foram preciosos nessa, não diria formatação, mas nessa construção de caminhada no Evangelho do Cristo, fornecendo os elementos através, digamos, da cultura espírita, mas, sobretudo, da troca diária de vivências, de situações, em que esse Evangelho que nós buscamos através dos nossos livros pudesse se tornar um Evangelho vivo, um Evangelho que nos convida a desenvolver olhares, a desenvolver pensamentos, a desenvolver, sobretudo, atitudes, ou seja, esse Evangelho que vai nos trazer um processo atitudinal perante a vida. E exatamente essa é a proposta que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer. Não apenas, e assim também foi o Cristo, um conjunto de leis, de regras, ou seja, não é um checklist que nós vamos cumprindo e na medida em que vamos marcando o ok, vamos passando para a etapa seguinte. Na verdade, o Evangelho ele vem para nós como uma proposta de vida, ou seja, ele vem como aquele recurso terapêutico, aquele recurso de conduzir-se de uma maneira mais sábia, de uma maneira a agregar valores e formatar atitudes. Atitudes essas que vêm como ferramentas para nós transformarmos, ou seja, construirmos, elaborarmos com a nossa própria bagagem e a bagagem adquirida, o homem de bem. Então, quando nós chegamos hoje para uma discussão em cima de uma temática do Evangelho, nós já podemos dizer de antemão que a proposta primeira é essa. O que eu preciso saber quando eu abro o Evangelho? Quando eu pego essa moral do Cristo para estudar, para tentar trazer para o meu dia a dia, como relacionar com a minha vida comum, a vida cotidiana, no trabalho, na escola, na família, no casamento, no namoro, nas discussões sociais. Talvez essa questão, essa perspectiva de olhar o Evangelho, seja um dos principais convites onde nós
do primeiro ao último capítulo, conseguimos perceber o que será que o Cristo trouxe naquele momento e como isso pode fazer sentido, como isso pode ter significado no meu momento de agora. E o presente que eu recebi, e eu posso dizer que realmente é um presente porque é um dos meus capítulos prediletos, se é que dá para se dizer que o Evangelho por si só tem algum capítulo que tenha como ser eleito como predileto. Mas foi sugerido a temática do capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 1 e 2. Quando nós pensamos em cima desse capítulo, antes de falarmos do item propriamente dito, ele é um capítulo pequenino, materialmente falando. Nós lemos o Cristo Consolador no sentido literal em 10 minutos. É um capítulo muito curtinho. É aquele capítulo que você inicia e termina e você tem uma fração de tempo muito pequena. No entanto, apesar do seu tamanho físico bastante reduzido, ele é um dos capítulos de maior complexidade. Não à toa que o título é o Cristo Consolador e o próprio Cristo para nós, ou seja, a magnitude desse Espírito tão incomparável e com um professorado, com uma pedagogia tão aprofundada, dá para se dizer que, por si só, já seria uma tarefa muito difícil nós conseguirmos aprofundar dentro dessa sistemática de pensar crístico a magnitude desse Espírito. E não à toa que o Cristo Consolador ele vem para nós como um presente, onde nós vamos, nessa proposta, de esmiuçar um pouquinho esse item 1, esse item 2, trazer esse Cristo que às vezes parece distante, alguns ainda o veem como Cristo crucificado, alguns como aquele Espírito inatingível, e hoje nós vamos trazer uma ideia de que esse Cristo, eu vou trazer a ideia, e agora eu vou agradecer mais uma vez aos meus evangelizadores, daquele Cristo possível, aquele Cristo que ele está perto de mim e que consegue, ao meu lado, me ajudar na condução de uma atitude, de um pensamento, de uma escolha, na condução de uma dor. Quem de nós, num momento doloroso, em um momento de uma escolha, em um momento em que precisa estar inteiro frente às próprias convicções, não tem, na figura do Cristo, um bálsamo muito salutar para as suas feridas, como falamos, para as dores, como para as próprias condutas, como para as próprias escolhas. E então o Cristo Consolador, de uma forma geral, ele vem não somente com a figura daquele mestre que no seu professorado pedagógico tão profundo, tão intenso para nós, ele nos trazia regras. Na verdade, o Cristo Consolador, ele consegue agregar um conjunto de fatores, um conjunto de percepções e, sobretudo, um conjunto de posturas que, de fato, como o próprio nome diz, são capazes de nos consolar, são capazes de nos trazer, de alguma forma, para um eixo, para um centro, dentro de um processo de alinhamento e harmonia, sem o qual o nosso próprio espírito teria muita dificuldade de caminhar. E nesse sentido, nós vamos estudar hoje o jugo leve. Mas é muito interessante que pensamos nessa questão do jugo leve, e a primeira pergunta que talvez possa vir à nossa mente, principalmente agora, mas esse jugo é leve? Está tudo tão pesado? Se pegarmos hoje num recorte de um momento de vida, vivenciamos uma pandemia. Desemprego, doença, despedidas de pessoas que amamos ou de pessoas próximas, ansiedades, medos, perspectivas de um dia seguinte que muitas das vezes não sabemos como será. E como então trazer para nós a ideia de que esse jugo pode ser leve, conduzido por essa ponte através desse Cristo Consolador? Será que isso é possível? Como será que nós vamos conseguir, dentro desse discurso, desse espaço de fala que traz o Cristo para perto de nós, nos tornarmos aqueles seres que palmilham hoje o nosso cenário mundial dentro da nossa geografia, ou seja, dos nossos bairros, municípios, cidades e daí por diante, dentro do nosso próprio espaço emocional, e como nós estamos
nos utilizando desse conhecimento, dessa perspectiva, dessa forma de enxergar a vida, ao ponto de vivermos uma pandemia, vermos as circunstâncias, sejam elas quais forem, de ordem econômica, políticas, sociais, de ordem interna, e estarmos de fato como os cristãos, que conseguem caminhar e com capilaridade estar em todos os meios e serem aqueles que florescem e que semeiam a paz, o consolo, de alguma forma aquela alegria plena, que não é alegria espelhada exatamente pela quantidade de sorrisos ou gargalhadas que vamos dar no momento de tristeza, muito pelo contrário, mas por aquela alegria do bem viver, do esperançar e do fazer a própria vida algo a ser celebrado no sentido da oportunidade. E nesse sentido, nós vamos hoje então trazer essa ideia do Cristo Consolador, como falei, esse capítulo pequenino, mas para vermos a grandiosidade e o que nesses dois itens nós temos de conceitos que nos sejam apropriados e que nos sejam realmente efetivos. Como eu posso utilizar essa ferramenta para transformar a minha vida hoje? Como eu posso trazê-la e realmente fazer a diferença dentro das minhas circunstâncias de vida que são cotidianas, elas estão acontecendo. Às vezes, sem que a gente consiga se programar para que as circunstâncias, que os momentos de vida aconteçam. O que significa dizer que o nosso processo é constante e a nossa necessidade de preparo, ela não se dá somente com a previsão do que vai acontecer, porque o dia seguinte ele é sempre uma incógnita. Nós temos hoje, no presente, a possibilidade do trabalho, da reforma, do trabalhar conceitos existenciais. E é exatamente em cima dessa proposta que nós vamos hoje conseguir reunir um conjunto de ideias, nos criando, na verdade, uma intimidade não somente com essa linguagem, não somente com o discurso, não somente com aquilo que ouvimos, mas, de alguma forma, nos aproximarmos dessa ideia psíquica, emocional que o Cristo nos trouxe, de serenidade, de tranquilidade e de esperança. E vamos nós, então. Hoje nós vamos trabalhar em cima do Evangelho. Também temos como fonte de apoio o livro Pão Nosso e também, como não poderia de ser, o nosso Livro dos Espíritos. A nossa literatura básica sempre vai estar conversando uma com a outra, mas o nosso foco vai ser em cima do próprio Evangelho. E diz assim para nós, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bom, logo de início, se nós já chegássemos nesse primeiro período, nós poderíamos dizer que é um convite aqui bastante direto. E o que é mais interessante desse convite, que ele vem exatamente na circunstância de vida em que nós podemos nos encontrar em um estado tanto de aflição quanto de sobrecarga. Ou seja, o que é a aflição? Aquele momento onde uma ansiedade, por exemplo, uma ansiedade que poderia ser mais natural, ela cresce, e eu me torno aflito por aquilo que eu não consigo fazer a gestão emocional. Uma situação que pode chegar bem pertinho de mim e que, por algum motivo, eu não consigo organizá-la, seja no campo material ou no campo do sentimento. E, consequentemente, a aflição podendo se unir a essa questão da sobrecarga. Imaginemos nós que, de repente, nós estamos em uma caminhada com uma mochila. E a mochila com os seus pertences cabíveis. E nós vamos enchendo, ao ponto de a mochila ser capaz de comportar aquele volume, mas o peso ser realmente grandioso. Ao ponto não só de nos cansar, mas às vezes nos machucar, nos desesperar, às vezes ao ponto de nos desesperançar. Então, quando em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, nós já temos essa chamada para nós dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, já nos traz a ideia de que, bom,
eu estou com uma aflição, eu estou sentindo um sobrecarregar dos meus ombros e eu preciso de ajuda. Eu preciso, de alguma forma, encontrar uma solução porque a caminhada está difícil, está pesada. Vamos refletir sobre os dias de hoje. Será que muitos de nós não podem estar passando por essa situação? Sentindo da aflição uma companhia frequente, sentindo desse sobrecarregar, desse peso, algo muito presente no seu dia a dia. E como falamos antes, seja sentindo no próprio corpo, como sentindo lá no fundo do nosso coração. E o Cristo vem e nos diz: venha até mim, vem. Ele não disse que isso é uma possibilidade, ele é afirmativo, contundente. Ele nos diz: você vem, traz aquilo que tu tem de aflição e peso, sobrecarga, que eu te alivio. Ou seja, é como alguém se dissesse assim para nós: olha só, vem até aqui que eu te ajudo a carregar esse peso. E se o peso fosse grande, nós ficaríamos muito agradecidos por um amigo, por um familiar, por alguém que pudesse de alguma forma nos ajudar. E então Jesus ele chega para a gente e diz assim: se você vier até aqui, em posse daquilo que tu traz, seja de aflição ou sobrepeso, ou sobre esse sobrecarregar que trazes, eu vou te aliviar. E diz ainda assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. É interessante que o repouso, quando nós pensamos, muitas das vezes no nosso dia a dia, ele nos remete ao corpo físico. Aquele repouso quando podemos recostar a cabeça no travesseiro, quando podemos de uma forma ou de outra sentar em um sofá, em um cantinho, embaixo de uma árvore, onde aliviamos o nosso corpo do cansaço do dia. Já pensamos também no repouso da nossa alma, quando a mente, às vezes no estresse do dia a dia, na dificuldade, no assoberbar de pensamentos, que às vezes não só poluem, mas como levam quase a um curto-circuito mental, nós pensamos: preciso parar, acalmar, eu preciso de alguma forma repousar. E aqui Jesus nos traz exatamente isso. Uma proposta de alívio, nesse primeiro momento, ou seja, aquele peso, aquela aflição, ela consegue ser aliviada. E em sequência disso, a partir de um processo de aprendizado, porque ele diz: aprendei comigo. Então ele já nos mostra que a visão desse jugo passa por um processo de aprendizado. Ou seja, eu aceito o convite, me entendo como alguém que preciso dessa ajuda e que encontra no Cristo a possibilidade, mas ele coloca uma condição, ele coloca uma forma dessa caminhada: aprender. Toda a trajetória do Cristo foi em cima de um sistema de ensino-aprendizagem, mas de um processo ativo, porque na verdade ele trazia exemplos. Ele não trazia somente legislações ou padrões verbais de como agir. Ele era o exemplo vivo de como se caminhar com as adversidades do próprio momento histórico em que viveu. E então, quando ele diz: venha, te promovo o alívio, tenho essas características, ele se autodefine como brando e humilde, ou seja, condições que ele conseguiu desenvolver e conquistar, e que em um processo de aprendizado eu consigo trazê-las para mim e, trabalhando cada uma delas, o que eu recebo como consequência disso? Por uma questão da própria conjuntura da doutrina espírita: causa e efeito, plantio, cultivo, aprendizado, o repouso para a alma. Que repouso é esse? Não é o repouso no sentido do descanso, como muitas das vezes nós pensamos, mas aquele repouso para aquela alma que, aflita, aprende uma nova forma de caminhar e de viver e que, consequentemente, deposita os seus porquês e paraquês em uma nova estrutura existencial, em uma maneira de repensar a existência com reais possibilidades de cura, de trabalho, de aceitação, mas principalmente de uma resignação extremamente ativa, que nos coloca não na passividade do que senta e aguarda, ainda que procure na proposta do Cristo,
mas daquele que, se apropriando de um aprendizado ativo, consegue redefinir as próprias dores. E então continua: pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mas é tão interessante pensarmos sobre isso, porque um fardo, um jugo, um trabalho leve e ao mesmo tempo suave. Quando nós pensamos na palavra suavidade, nós podemos pensar na brisa do mar, em um vento outonal, em uma folha que cai da árvore que levemente consegue fazer o seu bailado no ar. Então, leveza, suavidade nos dão a ideia, de fato, de algo que seja suave, que seja sutil. E Jesus traz para a gente a ideia de que o seu fardo e o seu jugo possuem essas características. E quando nós refletimos, podemos até fechar os nossos olhos e pensar: que trabalho é esse? Mas que jugo é esse que tem características de suavidade e que podem chegar para mim como uma nova proposta de vida? Como Cristo fez isso? O que Ele traz para que eu consiga atingir essa meta? Se eu pudesse hoje traçar objetivos e fôssemos transformar isso aqui em uma proposta de vida, como eu transformo isso em um objetivo, criando metas possíveis para que aquela aflição e aquela sobrecarga não sejam para mim um peso maior do que aquilo que suporto? Já partindo do princípio que Deus não nos dá aquilo que não podemos carregar, mas que, por outro lado, nós precisamos aprender a redesenhar a nossa história para fazer com que aquele entendimento teórico ele se torne realmente prático. E o Cristo, bondosamente, de maneira tão bonita e tão poética, ele traz para a gente cada um desses elementos. E o jugo leve, ele é exatamente o palmilhar desse novo conceito de viver em cima de propostas que, de fato, possam nos agregar esses valores e que possamos estar no mundo, seja no momento de agora, que nos convida a reflexões tão profundas em cima de condutas, sejam elas as condutas físicas, as condutas verbais, as condutas mentais, a maneira como nós estamos trabalhando esse fardo, esse jugo, inclusive através dos meios sociais. O que será que eu estou enxergando como peso? E uma outra questão que vale como reflexão também: o quanto será de peso que eu mesmo posso estar proporcionando ao outro? Ou mesmo qual a leveza, qual a suavidade que posso eu ajudar a transformar aquele peso que está à minha volta? Porque já talvez seja uma etapa seguinte. Hoje, na perspectiva que estou trazendo para a gente, é encontrar no Cristo essa figura tão grandiosa e ao mesmo tempo simples, no sentido porque está próxima de nós, aquele mestre, aquele irmão que pode de fato nos conduzir e nos ajudar a repensar propostas, a repensar atitudes e a repensar a nossa forma de viver hoje. Nem amanhã e nem a do passado. O que passou, passou. O amanhã ainda é uma incógnita, mas o hoje, ele precisa ser trabalhado por nós. E trabalhado nos inúmeros campos que a vida nos apresenta. Falamos aqui do trabalho, falamos da família, falamos das nossas relações institucionais. Nós, seres humanos, espíritos encarnados, com as nossas inúmeras bagagens, com as nossas diferenças, com os nossos olhares de vida, muitas das vezes estamos tornando os nossos fardos um pouco pesados. Mas essa caminhada ela vem para nós como um convite a remodelar isso. Como falamos, vamos repetir a palavra, nós viemos para redesenhar trajetórias. Não viemos sozinhos. Esse redesenho é feito a muitas mãos, com muitas digitais, com muitos olhares. Nós somos hoje resultados das nossas relações também. Relações que vêm a agregar as nossas escolhas, que vêm a agregar as nossas próprias condutas. E então, nós precisamos repensar esse jugo como algo ainda maior, esse trabalho como um conjunto da obra capaz de nos fazer crescer. E, via de regra, como o indivíduo ele vive em sociedade, nós estamos também desenvolvendo o coletivo. A jornada é individual, mas o trabalho ele se reflete em toda a coletividade.
E então, por que estamos falando sobre isso? Porque em um momento em que o capítulo nos faz repensar sobre aflições e sobrecargas, se eu ando aflito e sobrecarregado, pode ser que a minha contribuição não esteja tão plena quanto ela poderia ser. Pode ser que toda aquela bagagem, aquele talento que hoje precisa somente se apropriar das ferramentas possíveis para o meu trabalho ocorrer no mundo de forma mais plena, de forma mais completa, ele deixa de se agregar de algum valor, porque em algum momento eu não estou oxigenando a minha própria mente, o meu próprio coração, ao ponto de me identificar como um cristão e promover os trabalhos que são necessários àquela reinvenção de um novo ser. Ou seja, aquele espírito que ainda, não sendo jovial na cronologia no seu tempo, mas que traz a jovialidade da conquista, a jovialidade daquele que busca crescer e florescer um novo dia em cada oportunidade. E então, continuamos assim no item 2. Todos os sofrimentos, 2 pontos. Misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro. É muito interessante porque já nesse primeiro momento, o item 2 ele consegue ter uma visão tão ampla e tão completa, porque ele parece que nos cerca de inúmeras situações que direta ou indiretamente nós vivenciamos. Misérias, não necessariamente a miséria material, as misérias de uma forma geral, como carência, como perda, como dor. Decepções. Nós nos decepcionamos com tantas coisas. Ultimamente, tão modernamente, né, se a pessoa não ganha um like, se alguém não responde uma mensagem rapidamente de WhatsApp, se alguém de alguma forma usa uma palavra escrita ou falada que é interpretada por nós, não necessariamente espelhando a verdade, mas é interpretada como algo ruim, isso gera uma decepção. Talvez porque as nossas expectativas estejam equivocadas. Decepções, dores físicas. A dor dói. Seja a dor de cabeça, sejam as dores mais profundas que os nossos processos neurológicos conseguem captar. Perda de seres amados. Quem de nós ainda não sente a dor da despedida? No processo de aprendizado que estamos fazendo como espíritos encarnados em um planeta de provas e expiações, ainda sentimos tanta falta do abraço. É só pensar na pandemia. Quantos abraços foram subtraídos de nós nesses meses? E que vontade de abraçar, de beijar. Que vontade de sentir o coração perto do outro. E a despedida pela desencarnação, pela morte, ainda é um desafio existencial muito grande. Porque nós estamos aprendendo a entender que é apenas um lapso de tempo em que estamos afastados daqueles que amamos, que temos apreço. E então, cada uma dessas situações, dores, misérias, decepções, saudades recentes ou saudades que somente o desenrolar de uma encarnação com desencarne futuro pode talvez abreviar quando reencontrarmos um abraço, encontram consolação em a fé no futuro. E aí pensamos, mas como assim? Uma fé lá no futuro? Mas olha só, uma fé no futuro que se pauta na confiança na justiça de Deus e que o Cristo veio ensinar aos homens. O que é essa fé no futuro? Quando Cristo vem com a sua proposta de consolo e de aprimoramento de cada um daqueles indivíduos, ele já sabia que muitos de nós é a partir do princípio das bagagens conquistadas até então. Se essas bagagens até então não nos caracterizam como espíritos perfeitos, significa pensar que os nossos plantios até hoje não foram todos tão felizes assim. O que não significa que também foram todos péssimos, né, pessoal? Mas, de uma forma geral, nós viemos a um planeta em um processo expiatório cuja característica se dá pela colheita de alguns frutos plantados em momentos anteriores, que precedem ao atual, como alguns frutos de agora também. E nem todos esses frutos eles são tão doces. Há frutos mais amargos, há frutos que, na verdade, nem brotaram adequadamente, e por isso que as nossas dores, que os nossos processos de decepções, eles ainda são tão presentes no nosso dia a dia.
porque nós estamos ainda amadurecendo o nosso próprio espírito na construção desse ser integral. E então, quando eu penso na fé no futuro, o que ela vem dizer para mim? Existe um reino de Deus que está sendo construído a partir de um processo atitudinal, por uma lei de causa e efeito, onde o seu plantio ele se desdobra em uma lavoura de paz, de amor, de caridade, de afeto, de empatia, e os seus frutos, pautados nessa vida futura, serão muito saborosos. E aí é muito interessante que nós pensamos, eu penso na fé no futuro e na lavoura de agora, e o Cristo me diz que isso é possível. Mas como eu planto amor, se eu ainda desconheço a plenitude desse amor, que é o elemento capaz de fazer com que esse fruto ele seja de fato saboroso, suculento, capaz de saciar a minha fome de viver. E aí é que está, porque é muito interessante, porque quando vem ainda no parágrafo dizendo para a gente assim, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei, pensamos, mas se eu estou cansado, sinto peso maior, eu sinto a dor, eu sinto, tal qual o capítulo me diz, as dores da decepção, eu sinto a solidão da despedida, eu sinto as misérias humanas que ainda habitam em mim, mas eu posso ser aliviado, então eu preciso criar uma estratégia para chegar ao mais próximo deste Cristo possível, que eu entendo, que eu enxergo e que consigo trabalhar, mas que, às vezes, por circunstâncias do meu dia a dia, eu sinto uma dificuldade e vou criando embaraços para a minha própria prática cotidiana desse Cristo em mim. E então ele coloca assim para a gente, vejam só. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos, nós. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, então vejam só, apenas como dever, o amor e a caridade. Vejam bem, nós estamos aqui falando sobre o Cristo Consolador, que nos trouxe uma proposta de vida, nos fez um convite, se autodefinindo como humilde, de um coração extremamente bondoso, colocando na condição: aprendam com isso e que o repouso das suas almas será garantido, no sentido do alívio. E ele vem listando como se fosse uma listinha das diversas condições humanas que nós estamos passando e que ao longo do tempo e da história nós vemos que ainda é presente enquanto humanidade. E ele chega para nós e diz: vinde a mim todos vós, desenvolvendo a partir desse cenário construído, pautado na justiça de Deus, a sua fé na vida futura. E trouxemos essa ideia de plantio, mas com elementos que ele diz no final, apenas 2. Só que ele disse o amor e a caridade. Quem de nós ama aquele amor de Jesus e pratica essa caridade plena, que consiste no amor que reveste o ato de doar, seja o doar-se ou doar um alimento, por exemplo. O amor que reveste esse ato que é o que configura a caridade. E aí, em um primeiro momento, podemos pensar, bom, mas se eu não tenho isso, como fazer? E às vezes paramos e estancamos. Em que sentido? Será possível? E então, por isso que eu falei que a nossa literatura ela se conversa. Se nós chegarmos no Livro dos Espíritos, na nossa pergunta 909, hoje eu estou trabalhando com vários temas que são prediletos para mim, onde ela traz para a gente qual é a forma como cada um de nós se livraria das suas paixões. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem muito diretamente: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E então, quando vemos essa resposta dos espíritos e pensamos, eu acho que os espíritos não batem muito bem. Como eles podem dizer que é simples e que esses esforços são muito pequeninos, ao ponto que parece que eu tenho que mover uma montanha
para fazer algo deste tamanho. E então, quando nós aprofundamos a proposta do Cristo, que partindo do princípio que o Cristo já é esse Espírito tão pleno e tão perfeito, ou o exemplo mais perfeito que temos hoje, e que ele não está errado, e que ele jamais nos lançaria uma proposta sem fundamento. E que os Espíritos, quando respondem a Kardec e nos falam sobre esforços ligados a paixões, pensemos agora nas virtudes. Se pudéssemos fazer com uma liberdade poética, poderia sempre o homem desenvolver o amor e a caridade? Substituindo a palavra paixão. Provavelmente os Espíritos responderiam sim. Quantos de vós se esforçam muito pouco? Poderiam fazer esforços muito simples para isso. E aí nós pensamos, bom, o que eles quiseram dizer com isso? Com o mesmo raciocínio da 909, nós poderíamos hoje, em cima da proposta pedagógica do Cristo, nos apropriarmos das nossas ferramentas, das nossas sementes e pensarmos como desenvolvo o amor e desenvolvo a caridade. A partir da minha atitude sementinha. Sementes de amor, sementes de caridade. Eu vou transformar a minha atitude em propostas existenciais com tolerância, educação, cordialidade, empatia. O amor maior talvez seja uma conquista lá do futuro, mas a maneira como eu me relaciono no meu cotidiano, permeando, chegando às margens desse amor, vai lá na frente construir esse amor maior. O que são os passos insignificantes, os passos menores? Talvez eu esteja focando no meu objetivo final, no todo, deixando de construir os detalhes capazes de aliviar, tal qual Cristo disse, as misérias, decepções, sofrimentos. Quando Cristo fala de humildade e brandura de coração, que eram características do seu próprio espírito, ele nos ensinava a quê? Vá e não peques mais. Olha eu desenvolvendo amor aqui. Ele nos ensinava a remodelar atitudes a partir das nossas reais possibilidades. Em nenhum momento Jesus disse, vai lá e seja perfeito. Não, ele nos disse, semeie a sua melhor semente. Esse é o plantio de amor. E o Cristo Consolador, ele de fato ele consola, porque ele exige o nosso melhor a cada dia. Ele não exige que eu seja quem eu não sou, mas ele nos convida a colocarmos o nosso melhor. Nós, como espíritas hoje, podemos nos dizer muito felizes por termos um evangelho, por termos ensinamentos capazes de nos levar a repensar, a chegar a um nível de consciência tal que nos faz observar o todo à volta e nos enxergarmos como aqueles que podem fornecer o seu melhor para o mundo, o seu melhor para o meio. Aqueles que podem, de fato, fazer a diferença através de uma palavra, através de uma atitude, através de um pensamento. Todos nós somos riquíssimas possibilidades, somos investimentos de Deus, na medida em que Ele nos deu a oportunidade da encarnação. O Cristo, nosso irmão maior, com toda essa sua trajetória e esse ensinamento, ele veio para nós exatamente nos ajudar a reescrever nossa história. Então vamos juntos, todos nós. Não há pessoas perfeitas, não há espíritos perfeitos entre nós. Eu, vocês, cada um está hoje se apropriando da sua caneta, do seu lápis e escrevendo na história da vida o seu melhor. Há erros? Claro que sim. No campo das atitudes e dos sentimentos. Se não houvesse, nós já estaríamos em outro plano. Mas há hoje, juntamente esses erros, um manancial de possibilidades luminosas. E o Cristo, como nosso irmão maior, com todo esse seu professorado, ele nos acolhe, não por conta do que nós fizemos até hoje, mas por conta do que nós seremos amanhã. Ele acredita profundamente em nós. E precisamos de nós desenvolver esse processo de autoestima, entendendo que a aflição e a sobrecarga podem fazer parte do processo, mas, sobretudo, a confiança em Deus, que nunca nos deixa sós, e que é de uma justiça e de uma bondade que são poéticas, são harmônicas e são tão necessárias para nós, vem com essa riqueza conceitual capaz de nos fazer enxergar e desenvolver essa fé na vida futura, mas, sobretudo, nos apropriando hoje do nosso dia a dia, com todos os elementos que estão à nossa volta, sejam as pessoas, situações, sejam com tudo aquilo que trago dentro de mim, mas que vem na medida exata, na medida da bondade e dessa riqueza que Deus nos proporciona a cada momento de repensar a própria trajetória. Que possamos então, meus irmãos, chegando agora nos segundos finais da nossa
tarefa refletir sobre o Cristo que vem para nós a cada dia, nos trazendo propostas renovadoras de viver, uma nova forma de viver e não somente de existir por esse mundo. Viemos para fazer a diferença, para redesenhar a nossa história, influenciando a coletividade com qualquer coisa que seja. Um olhar, um sorriso, uma palavra, cada um dentro da sua trajetória, da sua própria história. Mas não podemos desistir, não podemos desesperançar. Temos que fornecer esse nosso melhor a cada dia. Seguramente seremos braços do Cristo onde estivermos, nos unindo enquanto humanidade, vibrando pelo nosso planeta. Agradeço muito pelo convite, por estar chegando aqui nessa casa espírita que amo, com pessoas que moram no meu coração, e deixo um fraterno abraço, hoje aqui do Rio Grande do Sul, e todo o meu carinho, todo o meu amor por essa terra tão querida, por esse centro tão amado, e que Jesus possa estar conosco, hoje, agora e sempre. Fiquem todos com Deus.